Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe. Eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Abençoa-me, Mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada. Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém, fiat. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém, fiat. Continuação do volume 8, Livro do Céu, da Serva de Deus, Luísa Picarreta. Trecho 25, 12 de fevereiro de 1908. Faz mais a alma animada em um dia do que a tímida em um ano. Encontrando-me em meu estado habitual, assim que veio o bendito Jesus, me disse: minha filha, a timidez reprime a graça e trava a alma. Timidez é essa que pode colocar também, né? A má vontade. Uma alma tímida jamais será boa para realizar coisas grandes, nem para Deus, nem para o próximo, e nem para si mesma. Uma alma tímida é como se tivesse amarradas as pernas, e não podendo caminhar livremente, tem os olhos postos sempre em si e no esforço que realiza para caminhar. O esforço que terá, né? Que é a má vontade, a preguiça, né? A timidez faz ter os olhos voltados sempre para o baixo, jamais para o alto. A força para agir não a tomada de Deus, mas de si mesma. E, portanto, em vez de fortificar-se, se enfraquece. Ah, que isso e aquilo, e não dá, e por isso e aquilo, né? Sempre com a vontade humana, né? Colocando empecilhos, colocando dificuldade. A graça se semeia, se sucede como a esse pobre agricultor que, tendo semeado e trabalhado seu caminho, seu campinho, pouco ou nada recolhe. Em troca, uma alma animosa faz mais em um dia que a tímida em um ano. É como o filme que eu acabei de assistir, né? Um documentário aqui de São Maximiliano Kolbe, né? Ele teve a ideia da revista e foi falar com o superior. Ah, e você tem dinheiro, né? Da onde você vai tirar dinheiro para isso? Você precisa de dinheiro e tal, sempre com empecilhos, né? Depois uma outra questão é que falou com o bispo, né? Falou com os outros superiores, né? E todo empolgado e as pessoas sempre colocando dificuldade e empecilhos, né? O fato é que é como diz o trecho, né? O que Deus tem em poder, a criatura tem em vontade. Até ele dá esse exemplo lá para os seus alunos. Não com essas palavras, mas é exatamente isso. Quando a vontade humana se une com a vontade divina, né, eis o milagre, né? Eis a vontade de Deus, eis, né, aqui, ó, em um dia, o que o outro sem fé, sem ânimo, sem coragem, sem vontade, né, faz em um ano, né, empurrando com a barriga. Volume 8, trecho 26. 16 de fevereiro de 1908. Como sinal mais certo de que amamos o Senhor é a cruz. Encontrando-me no meu estado habitual, eu estava pensando, por que só a cruz nos faz conhecer se verdadeiramente amamos o Senhor, sendo que há tantas outras coisas como as virtudes, a oração, os sacramentos, que nos poderiam fazer conhecer
se amamos o Senhor. Enquanto pensava assim, bendito Jesus veio e me disse: minha filha, é exatamente assim. Só a cruz, né, nos despoja dos nossos interesses pessoais, né? Porque na virtude tem interesse pessoal, conseguinte na oração, os sacramentos, que é mais uma ação de Deus. Só a cruz é a que faz conhecer se verdadeiramente se ama o Senhor. Mas a cruz levada com paciência e resignação, porque onde há paciência e resignação nas cruzes, há a vida divina, né? O desinteresse, ou a reta intenção, né, de satisfazer e agradar a Deus. Sendo a natureza tão relutante ao sofrer, se há paciência não pode ser coisa natural, senão divina. E a alma não ama mais só com seu amor ao Senhor, senão unida com o amor da vida divina. Então que dúvida pode ter se ama ou não, se chega a amá-lo com o seu mesmo amor? Enquanto que nas outras coisas e também nos mesmos sacramentos pode haver quem ama, quem contém em si esta vida divina, mas não pode dar a certeza que dá a cruz. Pode ser ou não pode ser, e isto por falta de disposições, né? Se pode fazer muito bem a confissão, mas se falta as disposições, não pode certamente dizer que ama e que recebeu em si esta vida divina. Outro recebe a comunhão, certamente recebe em si a vida divina, mas pode dizer que esta vida permanece nele somente se tinha as verdadeiras disposições. Porque se vê que alguns recebem a comunhão, confessam-se e diante das ocasiões e circunstâncias não se vê neles a paciência da vida divina. E se falta a paciência, falta o amor, porque o amor só se conhece com sacrifício. Eis as dúvidas, enquanto que a paciência e a resignação são os frutos que só produz a graça e o amor. Revela o nosso íntimo, né? Revela o que está no nosso coração, né? Pois que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Trecho 27, 9 de março de 1908. As vidas de todos palpitavam no coração de Jesus, continuando o meu habitual estado. Assim que chegou o bendito Jesus, parecia que se aproximava de mim e me fazia ouvir os batimentos de seu coração. Os ouvia muito forte, e em seu batimento palpitavam muitos outros pequenos batimentos. E ele disse-me: minha filha, neste estado encontrava-se o meu coração no momento da minha paixão. Em meu coração palpitavam todas as vidas humanas, que com os seus pecados estavam todas em atitude de me dar a morte. E meu coração, apesar de sua ingratidão, levado pela violência de amor, restituía a todos a vida. Por isso palpitava tão forte. E no, e no meu batimento cardíaco, todas as batidas humanas, fazendo-os ressurgir em batidas de graça, de amor e de delícias divinas. E desapareceu. Depois disto, tendo passado um dia de muitas visitas, sentia-me cansada e em meu interior lamentava-me com Nosso Senhor, dizendo: afasta de mim as criaturas, sinto-me muito oprimida. Não sei o que encontram ou querem de mim. Tem piedade da violência que faço continuamente para me entregar contigo em meu interior e com as criaturas no exterior. Nesse momento veio a rainha-mãe e me disse, levantando sua mão direita e apontando para o meu interior, no qual parecia que estava o amável Jesus: filha amada minha, não te oprimas, as criaturas correm para onde está o tesouro. E como em ti está o tesouro dos sofrimentos, onde está encerrado meu doce filho,
por isso vêm a ti. Mas tu, enquanto lidas com eles, não te distraias do teu tesouro, fazendo amar a cada um o tesouro que em ti contém. Qual é a cruz, e meu filho? Qual é a cruz, e meu filho? Assim os demais irão enriquecer. Assim os demais irão enriquecidos. Até que ao não olhar para si, não vinham a ela, vinham a ela por ele, por causa dele, né? Que é onde está encerrado meu doce filho, por isso vem a ti. Mas tu, enquanto lidas com eles, né, a caridade, a atenção, não te distraias do teu tesouro. Né? Um olho no que está fazendo e o outro em Jesus. Fazendo amar a cada um o tesouro que em ti contém. Né? Que até pode colocar aqui, né? Tornar essas verdades conhecidas, amadas e vividas, fazendo amar a cada um o tesouro que em ti contém. Né? Jesus. Qual é a cruz, e meu filho? Que é a cruz e Jesus, né? Que ambos também são inseparáveis. Assim os demais irão enriquecidos. Trecho 28, 13 de março de 1908. O calor da união com Jesus dissipa da alma o frio das inclinações humanas. Trecho 28, 13 de março de 1908. O calor da união com Jesus dissipa da alma o frio das inclinações humanas. Estando no meu estado habitual, veio um demônio, que fazia coisas estranhas. Assim que ele desapareceu, não pensei mais nele, tanto em esquecer suas estranhezas, cuidando apenas do meu único e supremo bem. Mas depois veio-me o pensamento, como sou má, insípida, nada me causa impressão. E o bendito Jesus me disse, minha filha, há certas regiões nas quais as plantas não estão sujeitas aos frios, às geadas, às nevadas, e por isso não são despojadas de suas folhas, de suas flores e de seus frutos. E se tem épocas de repouso, é por breve tempo, porque quando se colhem os frutos, leva-se pouco tempo para fazer crescer outros frutos, porque o calor as fecunda admiravelmente, e não estão sujeitas a longos períodos de inatividade, como o estão as plantas nas regiões frias, porque as pobres plantas, pelas geadas e as nevadas a que estão sujeitas por longos meses, são obrigadas a dar por breve tempo pouquíssimos frutos, quase cansando a paciência do agricultor, que os deve recolher. Assim são as almas que chegaram à união comigo. O calor de minha união dissipa delas o frio das inclinações humanas, que como frio para as plantas as torna estéreis e despojadas de folhas e de frutos divinos. As geadas das paixões, as nevadas das perturbações, impedem na alma os frutos da graça. Estando a alma à sombra de minha união, nada lhe faz impressão, nada entra em seu interior que perturbe nossa união e nosso repouso. Toda a sua vida gira em torno de meu centro, assim que suas inclinações, suas paixões são para Deus, e se alguma vez que se faz uma breve pausa, não é outra coisa que um simples ocultamento meu para dar-lhe depois uma surpresa de maiores alegrias, e assim poder saborear nela frutos mais refinados de paciência e de heroísmo, que exerceu durante meu ocultamento. O oposto acontece com as almas imperfeitas,
Parecem as plantas nascidas nas regiões frias, estão sujeitas a todas as impressões, assim que sua vida vive mais de impressões do que de razões e de virtudes. As inclinações, as paixões, as tentações, as perturbações e todos os eventos da vida são tantos frios, gelados, nevados, granizados, que impedem o desenvolvimento de minha união com elas. E quando parece que fizeram uma bela floração, basta um novo acontecimento, uma coisa que lhes faça impressão, para fazer que se murchem esta bela floração e fazê-la cair por terra, assim que se encontram sempre no princípio, e pouquíssimos frutos produzem, e quase cansam minha paciência em cultivá-las. É o calor de minha união, o agir com a minha própria vontade. O calor de minha união dissipa delas o frio das inclinações humanas, a vontade humana, que como frio para as plantas as torna estéreis, inconstantes e despojadas de folhas e de frutos divinos. As geadas das paixões, as nevadas das perturbações, impedem na alma os frutos da graça, o pensar em si mesmo, o voltar a si mesmo. Como dizia dos sacramentos antes, aquela criatura que, voltando-se para o sacramento, da reconciliação, ela fica ali, nas suas misérias. Se afunda em si mesma, mas tem o autoconhecimento, mas não parte desse autoconhecimento, não se serve desta miséria para correr para Deus, e trabalhar com Ele. Como ele vai dizer aqui, o calor de minha união dissipa delas o frio das inclinações humanas. Dissipa dela o amor próprio, a estima própria. Estando a alma à sombra de minha união, nada lhe faz impressão. Suas misérias, suas limitações, nada entra em seu interior que perturbe nossa união e nosso repouso. Toda a sua vida gira em torno de meu centro, assim que suas inclinações, suas paixões, são para Deus, e se alguma vez se faz uma breve pausa, não é outra coisa que um simples ocultamento meu para dar-lhe depois uma surpresa de maiores alegrias e assim poder saborear nela frutos mais refinados de paciência e de heroísmo, a privação de Jesus. Mas diante desta privação, não voltar a si mesmo nunca, mas permanecer no seu posto, no seu ofício, esperando por Ele, as luzes dele, os conhecimentos dele, ou ruminar aquilo que já lhe foi passado. Saborear nela frutos mais refinados de paciência e de heroísmo, que exerceu durante meu ocultamento. A constância, a reta intenção, o fazer por amor a Deus, para a satisfação de Deus e não da própria criatura. E nisso, a cruz, a paciência, o heroísmo. O oposto acontece com as almas imperfeitas. Parecem as plantas nascidas nas regiões frias. Estão sujeitas a todas as impressões, assim que sua vida vive mais de impressões do que de razões e de virtudes.
As inclinações, as paixões, as tentações, as perturbações e todos os eventos da vida são tantos frios, gelados, nevados, granizados que impedem o desenvolvimento de minha união com elas. Né? Ela não sai, né, da sua miséria. Não levanta a cabeça, né? Não segue adiante, né? Apesar de qualquer coisa se torna um empecilho, um fardo para ela parar no caminho e fazer as pausas, né? Distrair-se de si mesma, né? Ou da realidade que a cerca. E quando parece que fizeram uma bela floração, basta um novo acontecimento, uma coisa que lhes faça impressão. Quando parece que faz uma bela floração, ela ao olhar para si mesma, né, se apega àquilo e se infla, né, enche o seu ego, apoiando em si mesmo e não totalmente abandonada em Deus, sendo a criatura limitada, perde, né, fizeram uma bela floração, basta um novo acontecimento. Perde por isso, né? Porque basta um acontecimento na vida dela para ela dizer, né, Deus não quer isso, ou não aceito tal coisa, que eu sou pecador, que eu sou miserável. Uma coisa que ele faça a impressão para fazer que se murche esta bela floração e fazê-la cair por terra. É o comentário dos outros, né? Assim que se encontram sempre no princípio, e pouquíssimos frutos produzem, e quase cansam minha paciência em cultivá-las. Porque mantém as mãos de Jesus, né, atadas, porque ela está, né, segurando, apoiando-se em si mesma, apoiando nas suas forças, e não é com a força dela, mas com a força de Deus. É apesar de continuar, né, permanecer. Essas mesmas situações ser ocasião para nos voltar ainda mais para Ele. Né? Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. A Ele, não a mim. Não a nós mesmos. Trecho 29, 15 de março de 1908. As almas, quando estão cheias de Deus, as tempestades não têm força para agitá-las. O próprio Jesus vem dizer, esta manhã sentia-me mais do que nunca oprimida pela privação de meu sumo e único bem, mas ao mesmo tempo aprazível, sem aquelas ânsias que me faziam girar céu e terra e que só me detinha quando o encontrava. E dizia entre mim, que mudança, sinto-me paralisada pela dor da tua ausência, porém não choro, sinto-me uma paz profunda que toda me investe, nenhum fôlego em contrário entra em mim. Neste momento, o bendito Jesus veio e me disse, né, que quando se rumina a respeito de suas verdades, ele vem, né, que neste momento o bendito Jesus veio e me disse, né, quando deixamos as nossas coisas de lado, ele vem. Enquanto ela está lá pensando na privação, no sofrimento dela, né, em tudo, esse pensar em si mesmo o afasta. Mas como ela diz aqui no trecho, enquanto ela nesta condição ainda assim se mantém firme e se abandonando nele, passa a pensar, a meditar apenas nas coisas dele, e o que vê nela é apenas em direção a ele, como ela disse, que mudança, sinto-me paralisada pela dor da tua ausência. Porém não choro, sinto-me uma paz profunda que toda me investe. Nenhum fôlego em contrário entra em mim. Diante dessa observação dela, né, Jesus bendito veio e me disse, minha filha, não te queiras afligir,
deve saber que quando há uma forte tempestade no mar, onde as águas são profundas, a tempestade não é mais que superficialmente. A profundidade do mar está mais perfeita, calma. A profundidade do mar está na mais perfeita calma. A tempestade é apenas superficial. As águas permanecem tranquilas e os peixes, quando advertem a tempestade, para estarem mais seguros, vão refugiar-se onde as águas são mais profundas. Assim que toda tempestade se descarrega onde o mar contém pouquíssima água. Porque como as águas são poucas, a tempestade tem a força para agitá-las desde a superfície até o fundo e transportá-las a outros pontos do mar. Assim acontece às almas quando estão todas cheias de Deus, até a borda, até derramar-se fora. As tempestades não têm a força para agitá-las, no mínimo, porque contra Deus não há força que valha. No máximo, as sentirão superficialmente, mas assim que percebem a tempestade, põem em ordem as virtudes e se refugiam no mais profundo de Deus. Aqui, ó, as situações são ocasiões para nos afirmarmos ainda mais nele, né? Para nos refugiar-se no mais profundo de Deus. Assim que exteriormente parece que há tempestade, mas tudo é falso, porque é então quando a alma goza de mais paz e repousa tranquila no seio de Deus, como os peixes no seio do mar. Eu não ocupo do que está fora, mas do que está dentro, das verdades, de Deus. Refugio-me nele, nas verdades dele, nas confirmações dele, na vida dele, tudo ele. O oposto para as almas vazias de Deus, né? ou que contém algum pouco de Deus. As tempestades agitam-nas todas. Assim que se tem algo de Deus, o diminuem. Não se necessitam fortes tempestades para agitá-las, basta um vento leve para fazer fugir delas as virtudes. Aliás, as mesmas coisas santas, que para as almas cheias de Deus formam seu alimento excelente e tomam dele até saciar-se, para as outras se convertem em tempestades. São sacudidas por todos os ventos, por toda parte. Jamais é bonança para elas, porque a razão o exige. Que onde não está todo Deus, a herança de paz está distante delas. O amor próprio, que gera a desconfiança de Deus, e o se confiar em si mesmo, em confiança em suas próprias forças. O pouco de Deus, que não necessita muito não necessita uma tempestade para agitar. Basta um pequeno vento. Um vento de tentação já a derruba. A faz paralisar, a faz desistir, a desanima. Como ele disse no trecho anterior, cansando o agricultor. Trecho 30, 22 de março de 1908. O estado de Luísa é estado de oração contínua. Aqui, ó, um trecho complementando o outro. A forma que vamos estar fixos em Deus. A ocupação plena dele. Oração contínua. De sacrifício, de união com Deus. Que a criatura desaparece, a criatura some na imensidão do mar da divina vontade. O meu eu se torna uma gota nesse mar divino.
não podendo mais ser encontrado. Continuando meu habitual estado, encontrava-me fora de mim mesma e me parecia ver a M, abreviação, né? Teve um trecho anteriormente, né, no vídeo anterior, que mencionei ser o confessor, mas não é. É alguém que tem acesso lá, né, ao quarto dela, das poucas pessoas que tinham acesso direto a ela, né, e que aqui, né, pedia orientações, direção, alguma coisa. Então, aqui mesmo, e me parecia ver a M, né, tal pessoa, e a outros sacerdotes. E tendo saído um jovem de beleza divina, aproximando-se a mim, me fornecia um alimento. E eu lhe roguei que desse alimento que me dava a mim. Eu lhe roguei que desse alimento que me dava a mim também, a M, e aos outros. Então, aproximando-se de M, lhe dava uma boa parte, dizendo: eu te compartilho de meu alimento, mas você me tira a fome a mim, dando-me as almas. Apontando-lhe a obra que M quer fazer, e ao mesmo tempo o incitava fortemente em seu interior, dando-lhe impulsos e inspirações. Que é quando se une a vontade de Deus com a vontade do homem, a vontade da criatura se une à vontade de Deus, ele vem fortemente em seu interior, dando-lhe impulsos e inspirações. Depois, tornou os outros partícipes do alimento. Neste momento, saiu uma mulher venerável, e aqueles que tinham recebido o alimento do jovem puseram-se ao redor dela e perguntaram-lhe qual era meu estado. E a mulher respondeu: o estado desta alma é estado de oração contínua, de sacrifício e de união com Deus. E enquanto está neste estado, está exposta a todos os eventos da igreja, do mundo e da justiça de Deus, e reza, repara, desarma e impede, por quanto pode, os castigos que a justiça quer descarregar sobre as criaturas. Assim que as coisas estão todas suspensas. Agora, enquanto eu ouvia isso, eu dizia para mim: eu sou tão ruim, e apesar disso eles dizem que esse é o meu estado. Eu me encontrava perto de uma janelinha alta, e dali via tudo o que se fazia na igreja e no mundo, e os flagelos que estavam por cair. Mas quem pode dizê-los todos? Melhor seguir adiante para não me estender muito. Mas eu, como eu gemia e implorava, e eu queria me desfazer em pedaços para impedir tudo, mas quando eu estava nisso, tudo desapareceu e me encontrei em mim mesma. Enquanto ela assim fazia, para impedir tudo, isso tudo desapareceu e eu me encontrei em mim mesma. Como Jesus disse no outro trecho, eu te dou uma parte. De 10, 5 eu derramo em você e 5 a criatura vai receber dos castigos e flagelos. Então assim se deu, dado o momento ele a priva dele, dessa visão, dessa situação, a fim de que a justiça siga o seu curso. E ela não mais podendo apaziguar a justiça de Deus. Capítulo 31, 25 de março de 1908. As intenções, as tentações vencem-se facilmente. Onde há paixão, o demônio tem mais força.
Continuando meu habitual estado, assim que Jesus veio me disse: Filha, as tentações se vencem facilmente, porque o demônio é a criatura mais vil que possa existir, e basta um ato contra, um desprezo, uma oração, para fazê-lo fugir, porque estes atos o fazem ainda mais vil do que é. E ele, para não ter que suportar aquela confusão, assim que vê a alma resolvida, que não quer fazer caso à sua vileza, foge aterrorizado. Agora, se a alma não se pode libertar facilmente, significa que não é só tentação, senão paixão, radicada na alma, que a tiraniza, unida à tentação, por isso não pode libertar-se. E onde há paixão, o demônio tem mais força para fazer da alma um brinquedo, que ela segue as suas inclinações, a sua vontade, ignorando todo o resto, se entrega, que as paixões que se convertem em vícios. É como ele disse, vinde a mim antes, não depois. Recorra a mim antes e não depois no sacramento da confissão, mas antes, e em mim permaneça. Que basta um ato contra, um desprezo, uma oração para fazê-lo fugir. Se vence facilmente, basta um ato contra, um desprezo, uma oração. Mas quando há paixão, não se tem um ato contra, tem um ato em direção, Não se despreza, mas busca ardentemente, E a oração passa longe. Só depois, se volta a lembrar e pensar em Deus. E volta, cheio de culpa, cheio de... Enfim. Trecho 32. As almas pacíficas são os deleites de Deus. São o deleite de Deus. Esta manhã, ao ver o bendito Jesus, parecia que trazia um manto negro. E aproximando-se, parecia que me punha sob o manto, dizendo: assim envolverei as criaturas, como debaixo de um manto negro. E desapareceu. E eu fiquei preocupada, pensando em algum castigo. E lhe pedia que regressasse, porque não podia estar mais sem ele, mas como zangada pelo que tinha visto antes. Depois de muito esperar, veio, trazendo uma taça cheia de licor. Me deu a beber e depois adicionou: minha filha, as almas pacíficas comem em minha mesma mesa e bebem a minha taça, e bebem de minha taça. E o divino arqueiro não faz mais que flechá-las continuamente. E nenhuma flecha falha, todas ferem a alma amante, e a alma definha, e o divino arqueiro continua lançando suas flechas, as quais ora a fazem morrer de amor, ora lhe restituem nova vida de amor, e a alma de seus tiros de dardos para ferir quem a feriu. Aqui é o amor recíproco, a constância, o compromisso. Assim que a alma pacífica é o deleite e o entretenimento de Deus. E o entretenimento dela também é Deus. Enquanto as almas turvas, turbulentas, se o divino arqueiro lhe envia suas flechas, elas falham, e ele fica amargo,
E estas almas formam o jogo e o gosto diabólico. Ele envia, o divino arqueiro lhe envia suas flechas, ao invés delas corresponder, ao invés dela o amar de volta, como dizia o trecho acima, ir para as águas mais profundas e refugiar-se nele, em viver aquela circunstância por amor a ele, por ele, com ele. Não, elas falham, elas recuam, e ele fica amargo, não recebe a correspondência da criatura. E estas almas formam o jogo e o gosto diabólico, que quem não se enche de Deus, vazio não fica. Se recolham, se encontram aqui, com o gosto diabólico. Caem nas paixões, nos vícios, refugiam-se em si mesmo, em seu comodismo, em sua própria vontade, caem no gosto diabólico. (33) 5 de abril de 1908. Tudo que contém a Rainha-Mãe tem seu princípio no Fiat. Continuando a minha condição habitual, encontrei-me fora de mim mesmo, dentro de um jardim, no qual via a Rainha-Mãe sentada sobre um altíssimo trono. Eu ardia pelo desejo de subir até acima para lhe beijar a mão, e enquanto me esforçava por subir, ela veio ao meu encontro, me dando um beijo no rosto. Olhando para ela, via como um globo de luz, e dentro daquela luz estava a palavra Fiat. E dessa palavra descia tantos diversos, intermináveis mares de virtude, de graças, de grandezas, de glória, de alegrias, de belezas e de tudo que contém nossa Rainha-Mãe, assim que tudo estava radicado em aquele Fiat. E do Fiat tinha a princípio todos os seus bens. Dentre todos esses bens, o bem supremo, seu divino Filho, Jesus. Ó Fiat onipotente, fecundo, santo, quem te pode compreender? Eu me sinto muda e tão grande que não sei dizer nada, por isso põe ponto. Então eu a olhava maravilhada, e ela me disse: minha filha, toda a minha santidade saiu de dentro da palavra Fiat, do próprio Deus. Foi ele quem disse: faça-se a luz, Fiat. Toda a minha santidade saiu de dentro da palavra Fiat. Tudo que ela é por decorrência do Fiat, do divino, do Fiat supremo, da vontade divina. Que Deus é por natureza, ela o é por graça. Eu não me movia nem sequer para um respiro, para um passo, nem nenhuma outra ação, senão o fazia dentro da vontade de Deus. Minha vida era a vontade de Deus, meu alimento, meu tudo, e isto me produzia santidade, riquezas, glórias, honras, mas não humanos, senão divinos. Vivia ela no ato único de Deus, num só querer, numa só vontade, um só amor. Então, quanto mais a alma está unida, fundida com a vontade de Deus, tanto mais se pode dizer santa, tanto mais é amada por Deus, e por quanto mais amada, mais favorita,
porque a vida dessa alma não é outra coisa que a reprodução da vontade de Deus. E poderá não amá-la se for ela mesma? Assim não se deve olhar o muito ou pouco que se faz, mas sim se é querido por Deus. Porque o Senhor olha mais o pequeno fazer, se é segundo sua vontade, que o grande sem ela. O sacrifício, o ato mais santo, mais heróico que a criatura venha a realizar, se não estiver fundida à vontade divina, não recebe aqui esse olhar, esse valor divino. Porém, como diz nos 31 dias com Maria, o simples ato que Nossa Senhora realizava em pegar a lenha, em varrer o quintal, para sua mãe Ana, entrava aqui nesse ato único de Deus, no Fiat Supremo, no divino querer. E, portanto, de valor imenso, infinito. Então, assim até o que foi falado, diante de um novo projeto, procurar fazer com total simplicidade, sem enfeitar demais, sem envolvimentos financeiros absurdos, para me fazer o meu vídeo eu preciso montar um belo estúdio, eu preciso de um microfone tal, eu preciso disso e daquilo, um grande aparato, um grande investimento. Aí diante disso, se não tem o retorno esperado, aí eu vou e me frustro. Me frustro porque, nossa, eu investi tanto nesse projeto e olha o retorno, um fracasso. E aí o que Jesus nos ensina é isso, fazer com a absoluta simplicidade, com aquilo que temos, mas fazendo com amor, sabendo para quem é, por quem é. E aí, se não há retorno, eu não me frustro, porque eu não criei expectativa humana nenhuma, mas está tudo selado, entregue à vontade de Deus. E milagrosamente, por graça de Deus, eu continuo, eu persevero, porque eu não estou pelo reconhecimento das pessoas, eu não estou pela a satisfação humana, mas porque eu entendi que nesse projeto a vontade de Deus é que as suas verdades sejam conhecidas, amada e vivida. Então, dentro das minhas condições aqui, eu procurar fazer o melhor possível, e essa reta intenção de corresponder à vontade de Deus, para que suas verdades sejam conhecidas, amadas e vividas, não buscando reconhecimento das pessoas, não buscando nada para mim, somente tudo a Ele. E nessa intenção perseverar até o fim, não parar o bem começado, como Jesus já disse também, uma vez começado um bem, não parar. E até a simplicidade por isso, não ficar enfeitando demais, porque virão outras ocasiões, virão outras propostas, e começado um, vindo outro, não parar o anterior, É preciso fazer estas sem deixar de lado aquelas outras, a não ser que se tenha concluído. Igual aqui no caso do estudo, da partilha, do estudo do livro do céu, a não ser que termine, não parar jamais. Assim como algum outro livro que deu-se início, parar apenas quando chegar ao fim. E assim todos os atos, as boas obras que iniciamos. Não é se entupir de coisas para fazer
mas dentro daquilo que a divina vontade nos traz, a gente procurar corresponder. E como ele disse, né, não será posta em seus ombros uma cruz, uma situação que supere, né, a sua condição humana. Sabendo também do trecho que acabamos de ler ainda há pouco, né? A alma bem disposta faz em um dia o que a preguiçosa faz em um ano. Então é Deus quem nos deu e nos dá o tempo e nos deu a vontade, né? São as duas moedas, o tempo e a vontade. E à medida que nos dispomos a aplicar, né, esse seu banco divino, né, ele prontamente vem a nós e nos ajuda, né, a administrar todo o tempo para cada coisa ter o seu devido lugar, né, e a sua devida atenção. Assim sendo, as vãs ocupações desaparecem. As vãs conversações precisam desaparecer e ocuparmos daquilo que realmente tem valor, tem frutos, né, que agrega um conhecimento, uma santidade, enfim, né? Não se vive mais a ociosidade, a dispersão, né? A desatenção, é como dizia no trecho ainda há pouco, né? É essa alma orante continuamente. Né? Sem pausas, sem as suas escapadas, né? Que ele diz em outros trechos. Mas um amor recíproco faz, né? Como se diz, faz cortejo às obras, né? É cortejar a vontade divina, né? A vontade de Deus. Eu cortejo a vontade divina com a minha, né? São os giros da alma, né? Os atos contínuos, né? Cortejando a vontade de Deus, a perseguindo, né? A reverenciando. Assim sendo, eu não me distraio comigo mesmo, com a minha vontade, eu não me volto a mim mesmo, mas continuamente eu sigo o fluxo da graça, né? Eu entro aqui no ato único de Deus e dali não desço, né? E nisso eu vou recebendo toda a instrução de Deus, a capacitação de Deus para tornar-se concreto na minha vida, né? Nos meus atos, a sua vontade querida. A criatura em si desaparece. E também não negligenciamos o nosso ofício, né? Ou seja, a dona de casa com os afazeres da casa e toda a nossa realidade, né? Da nossa obrigação como criatura. É o apego a si mesmo que diante disso vai falar, mas não é possível, para me viver isso aí eu tenho que estar no mosteiro, eu tenho que dedicar minha vida só à oração. Não, a vida divina ela se faz presente no estado para o qual fomos criados. Se você não está num convento, você não foi chamado a estar em um convento, você foi chamado a viver a divina vontade aí onde está. Sendo a dona de casa, sendo o funcionário em tal lugar, sendo o estudante, sendo, né, a família, né, e enfim. As desordens ao longo do caminho, Jesus vai vir trazendo e ordenando tudo. Aquilo que não é possível, aquilo que não é possível, esgotada todas as possibilidades, né? Todas as tentativas de sanar determinadas situações, aí sim, né? Como se deu no caso do meu casamento, na minha situação em que 15 anos, né? Na intenção de que, né? Vou continuar para que mude, né? Um dia há de mudar,
E se não mudar, né, eu permanecerei aqui a fim de que, por meio deste sacrifício, né, a tua graça alcance a esta criatura. Porém, não fomos criados para viver, né, dessa forma. Como foi dito, não somos o salvador da pátria. A divina vontade vem esclarecer que vivemos a justiça e a verdade. Diante desta situação, que era um ato de virtude divina, em que eu levava a minha cruz e a cruz dela, eu, na santidade das virtudes, alcançaria a salvação por decorrência desse sacrifício. Por outro lado, eu abria, né, a ocasião para ela precipitar-se no inferno, por viver na condição em que vivia, né, afastada de Deus, tendo né, eu satisfazendo a ela em todos os seus anseios, né, materiais, ela não vendo necessidade alguma de mudar, até pelo contrário, quem tinha que mudar era eu, quem estava errado era eu, o doente era eu. Então, ou seja, continuaria ela no erro. Uma vez que eu saí fora e deixei a cruz dela para ela carregar, ainda que ela não mude, agora ela está levando a cruz dela. E no momento oportuno, segundo a vontade de Deus, Deus se servirá, né, dessa situação para mostrar a ela, né, o caminho, e na liberdade dela, ela fazer a escolha. Né? Então, está nas mãos dela. Né? E assim para com cada um de nós. Né? Se tem quem me carrega nas costas, eu vou preocupar com o que e para quê. A pessoa sempre vai estar ali. Então eu me sirvo do outro como muleta. Né? E Jesus não quer isso. Ele tomou sobre ele a cruz, as nossas dores, as nossas culpas, para que nós tivéssemos a vida. Né? E vida plena, vida e abundância. Não alienados, escravos uns dos outros, mas livres. Até uma palestra, uma catequese com o Frei Gilson e o bispo, esqueci o nome dele, o Falcão, esqueci o primeiro nome dele, que ele vai dizer, né, não separe o homem aquilo que Deus uniu, mas separe o homem aquilo que o demônio uniu. Ou seja, né, os interesses pessoais, né, os interesses humanos, né, a comodidade, né, a comodidade que aquela criatura pode me favorecer. Então, ou seja, o amor mesmo que une, né, o selo de Deus, o amor né? E daí vem a circunstância do processo de nulidade, ou seja, não existe casamento nulo. O que a igreja reconhece é que, de fato, não houve casamento, apesar de ter tido filho, apesar de ter estado junto por tantos anos. Enfim, né? É um processo que é levado para a igreja, e a igreja, diante do relatório, né, do testemunho, que vai decidir, né, que vai dar o veredito, né, que vai avaliar toda a situação e dizer se foi válido ou não. É que, como foi dito, né, eu dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado no céu.
E cada caso um caso, mas na minha situação, no meu testemunho de vida, desses 15 anos, eu tenho diversos pontos favoráveis ao reconhecimento dessa nulidade. Não é o que eu gostaria, no primeiro momento, tanto que uma situação que decorreu aqui, que se arrastou por 15 anos, mas a luz da divina vontade, me trouxe essa verdade, em que, esgotada todas as tentativas, restando apenas esta última, de deixar que ela viva a vida dela e eu venha viver a minha, separados. E aqui dedicando-se à vida na divina vontade, ao meu ofício de pai, cujo tenho um filho de 12 anos, buscando crescer nesse conhecimento e vivendo um dia de cada vez. Então, trecho 34, 8 de abril de 1908. A divina vontade é contínua comunhão. Como saber se um estado é vontade de Deus? Estava aborrecida por não poder receber a comunhão todos os dias. Aqui, ó. E a constituir uma outra família sem antes resolver o que precisa ser resolvido, ou seja, da minha própria vontade, já se dá isso aqui, ó. O aborrecimento de não poder receber a comunhão, não só todos os dias, mas hora nenhuma, por estar na desordem, por constituir um pecado, por sair da ordem. E tal verdade que é a vontade de Deus, que se vive em paz, sem buscar outros relacionamentos, nem ter essa intenção. Até ontem ainda comentei com uma pessoa no trabalho: nossa, você largou teu namorado essa semana e hoje você já está preocupada aí, andando atrás de homem. Vai, refrescar a cabeça, vai, fica em paz. Fique em paz, calma. Mas no mundo se diz, só se cura um fracasso de um relacionamento com outro, Mas deixemos o mundo, com as suas modas de lado. Estava aborrecida por não poder receber a comunhão todos os dias. E o bom Jesus, ao vir, me disse: minha filha, não quero que nada te dê incômodo. É verdade que é grande receber a comunhão, mas quanto dura a união estreita da alma comigo? No máximo, um quarto de hora? Por isso, a coisa que mais te deve importar é desfazer completamente a tua vontade na minha. Esquece de si, pense só em mim. Se eu tenho as minhas expectativas, os meus planos, os meus projetos, eu não fico nessa plena união com Deus, como ele diz aqui, no máximo um quarto de hora ao receber a comunhão. E dependendo da situação, Jesus fica até com repulsa de estar ali esse quarto de hora, esses 15 minutos. Mas trabalhar, por isso a coisa que mais te deve importar é desfazer completamente a tua vontade na minha. Não tenha interesses, não tenha a sua vontade própria de fazer as suas coisas, de achar que a tua vontade aí é melhor que a minha. Porque para quem vive da minha vontade, a união estreita comigo não é só de um quarto de hora, senão sempre, 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 continuamente, tabernáculo vivo. Assim que a minha vontade é contínua comunhão com a alma. Portanto, não uma vez por dia, mas todas as horas,
todos os momentos, é sempre comunhão para quem faz a minha vontade, como é dito, né? Cada ato na divina vontade possui uma vida divina. Né? No trecho que vai falar da consagração, né? O padre faz uma consagração, né? Em cada missa. O Filho da Divina Vontade em cada ato possui uma consagração, né? É uma vida divina, é um Jesus. Né? Como diz na oração, né? Ao dar início ao ato, né? Vem divina vontade reinar na minha vontade em cada ato. Ao iniciar o ato, a encarnação do Verbo. Ao longo de tal ato, né? É a vida oculta, é a vida pública do Mestre. Né? E a conclusão do ato é a sua paixão, morte e ressurreição. Possui uma vida divina que é dada a todos no passado, presente e futuro, né? Que forma aí o orvalho benéfico, a graça que é derramada por sobre todos, como a luz do sol, é o que é dito, né? Do Filho da Divina Vontade, que é sol, mares de amor, de potência, de sabedoria, o estar nesse ato único de Deus com Ele, né? Criação, redenção e santificação. Como disse no trecho, a criação Ele fez sozinho, a redenção também, mas a santificação, o terceiro fiat, Ele quer, né? Estar de mãos dadas com a criatura. Então, a criação que deu às mãos a redenção, né? A criação de mãos dadas, né? O fiat da criação que dá as mãos ao fiat da redenção, que dá as mãos ao fiat da santificação e que, para se concretizar, necessariamente precisa que a criatura se dê as mãos, né? Ao terceiro fiat, a esse fiat da divina vontade, a esse fiat divino. Como dizia já Santo Agostinho, né? Deus que te criou sem ti não te salvará, né? Não te levará a esse grau querido por Deus sem ti, né? Porque Deus não violenta a criatura, né? Ele só tem a liberdade para agir, para operar suas graças e bênçãos na vida da criatura mediante a abertura dela. Por isso a importância, a urgente necessidade do conhecimento dessas verdades, para que, conhecendo-a, passamos a amar, né? Que ninguém ama que não conhece, passamos a amar e a pô-la em prática na nossa vida, a fim de que se cumpra a vontade de Deus, né? Aquilo que Ele nos ensinou no Pai Nosso: venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra, como é no céu. A era da paz. A conclusão, o acabamento final, né? A restauração do seu plano, do seu projeto original. Agora, tendo passado dias amargos pela privação de meu sumo bem, do meu sumo e único bem, pensando e temendo que meu estado fosse uma ficção, estar na cama sem nenhum movimento, sem nenhuma ocupação, esperando a vinda do confessor e sem meu habitual adormecimento, não estava, entrando no seu estado de petrificação, mas estava ali, na privação do meu único e sumo bem. Me angustiava e martirizava tanto que me fazia adoecer pela dor e pelas contínuas lágrimas. Muitas vezes eu implorei ao confessor para me dar permissão e obediência de que, quando não estivesse adormecida e Jesus Cristo não se comprasse em me participar como vítima, um mistério da sua paixão, eu pudesse me sentar na cama segundo meu costume e me dedicar a meu trabalho de tecelagem.
Mas ele continua e absolutamente me proibiu. E mais, acrescentou que este meu estado, embora com a privação de meu sumo bem, devia considerar-se como estado de vítima pela violência e dor na dita privação e pela obediência. Não se distrair. Mais uma vez, a própria situação, a própria circunstância de se adentrar e buscar ele ainda mais, de não se distrair dele. Eu sempre obedeci. Ter tudo isso por obediência e ela sempre obedeci. Mas continuamente o martírio do coração me dizia: e não é esta uma ficção? Onde está o seu adormecimento? Onde o estado de vítima? E você, o que sofre dos mistérios da paixão? Levanta-te, levanta-te, não faça simulações. Trabalha, trabalha, não vês que este fingimento te levará à condenação, à vontade humana. E tu não temes? E não pensas no tremendo juízo de Deus? Não vês que depois de tantos anos não fizeste outra coisa senão cavar um abismo do qual não sairás em toda a eternidade? Que a facilidade que se tem de voltar a si mesmo e ouvir, a vontade humana. Ó Deus, até a ordem que o confessor deu a ela, de estreitar-me mais ainda a ele, a fim de não cair nisso aqui, que a vontade humana fala, continuamente. E a vontade de Deus é que não correspondamos a ela, mas que permaneçamos nele. É um demônio dentro de nós, que não quer ceder o lugar, o trono do nosso coração à vontade de Deus. É a via da purificação. Ó Deus, quem pode dizer o tormento do coração e os cruéis sofrimentos que me atormentam a alma, oprimem-me e lançam-me num mar de dores. Mas a tirania, obediência não me permitiu nem sequer um átomo de minha vontade. A senhora obediência não me permitiu nem sequer um átomo de minha vontade. Seja feita a divina vontade, que assim dispõe. Deus o quer, assim eu quero. Enquanto estava nestes tormentos cruéis, esta noite, encontrando-me no meu estado habitual, via-me circundada por pessoas que diziam: reza um Pai Nosso, uma Ave Maria e uma glória em honra de São Francisco de Paulo, e ele lhe trará algum alívio aos seus sofrimentos. Que não cessa. Então eu os rezei, e assim que eu os terminei, apareceu o santo, me trazendo um pequeno pedaço de pão. Me deu, dizendo: coma-o. Eu comi e senti-me fortificada, e depois disse-lhe: amado santo, gostaria de te dizer alguma coisa. E ele, com toda a afabilidade: dize, que queres dizer-me? E eu: temo tanto que o meu estado não seja a vontade de Deus. Olhe, nos primeiros anos desta doença acontecia-me, a intervalos, sentia que Nosso Senhor me chamava porque me queria vítima, e ao mesmo tempo sentia-me surpreendida por dores e feridas internas, tanto que externamente parecia como se tivesse tido um acidente.
Por isso temo tanto que minha fantasia produzia esses males. E o santo, o sinal seguro para conhecer se um estado é vontade de Deus, é se a alma está disposta a fazer diversamente se soubesse que a vontade de Deus não fosse mais aquela. O sinal seguro para conhecer se um estado é vontade de Deus é se a alma está disposta a fazer diversamente se soubesse que a vontade de Deus não fosse mais aquela. É bem o exemplo, né, da experiência que eu vivi no meu casamento. Enquanto eu achei e estava firme nessa verdade que era a vontade de Deus que eu ali permanecesse, eu suportei, né, com todas as forças, apoiando em Deus, por esses 15 anos. No instante em que eu soube aqui, né, através desses escritos, da divina vontade, que não era a vontade de Deus, prontamente eu me fui. Né? Tinha acabado de construir uma casa. Nessa conclusão dessa construção, eu ouvia continuamente, né, a porta da casa é a serventia. Né? Como é que é? A porta da rua é a serventia da casa. Você não tem nada aqui, né? Se não tiver bom para você, vaza. Né? Um belo de um dia foi o que eu fiz. E ainda com isso eu ainda levei uma dívida, né, dos empréstimos que ela fez para o término da casa, né, da construção da casa. E prontamente Deus me trouxe um lugar para morar, onde nem aluguel eu pago, né, eu pago apenas a água e a luz. O serviço também me veio, né, eu decidi na sexta-feira, na segunda-feira já me veio um trabalho. Nisso eu tinha uma padaria, fechei a padaria. E como ela disse, né, você ficou com a padaria para você vender e pagar as dívidas. Ou seja, fiquei sem nada. No entanto, fiquei com tudo, né, a paz e a vida de volta. A pagar uma pensão, né, enfim, para mim não é um peso de forma alguma. Não me é um peso. Estou dizendo, a paz, o sinal seguro de conhecer, né, a vontade de Deus, né, que o estado é a vontade de Deus, é se a alma está disposta a fazer diversamente se soubesse que a vontade de Deus não fosse mais aquela. Né? Foi no dia em que eu ouvi, né, no meu coração, Jesus dizendo, né, vai que eu cuido dele. Né? Porque o que me segurava ali também, né, humanamente, era o filho que eu ia deixar para trás. E aí foi a virada, né, em que ele disse, vai que eu cuidarei dele. E nisso, posso dizer que eu saí e foi correndo. Não tem ódio, não tem rancor, não tem nada, a gente conversa. Né? Até como diz, a gente vive hoje do mesmo jeito que antes. Porém agora sem briga. Mas a situação que vivíamos é o mesmo jeito que vivíamos hoje. A diferença é que morávamos na mesma casa e discutíamos continuamente. No mais, não mudou nada. Porque vida íntima a gente já não tinha, né? Nesses 15 anos junto.
foi uma situação assim tanto complicada. Enfim. Continuando o trecho. E eu, não ficando convencida, acrescentei: querido santo, não te disse tudo. Escuta, as primeiras vezes foi a intervalos. Mas desde que Nosso Senhor me chamou à imolação contínua, já vão 21 anos que estou sempre na cama. E quem te poderá dizer as vicissitudes? Às vezes parece que me deixa, me tira o sofrimento, que é meu único e fiel amigo em meu estado, e eu fico destroçada sem Deus, sem o sustento do mesmo sofrer. Por isso as dúvidas, os medos de que meu estado não é a vontade de Deus. E Ele, todo doçura, repito-te que te disse antes: se estás disposta a fazer a vontade de Deus, se a conhecesses, teu estado é de sua vontade. E como eu sinto na alma que se conhecesse a vontade de Deus com toda clareza estaria disposta à custa de minha própria vida a seguir seu santo querer, por isso fiquei mais tranquila. Sejam sempre dadas as graças ao Senhor. E as circunstâncias que vêm, por ocasião desta escolha que fazemos, essa vontade cedida a Ele, entregue, abandonada a Ele, nesse primeiro momento de purificação se parece sim um fardo, até a queixa da Luísa. Mas quando se entende, do trecho que lemos ainda há pouco, se mergulha ainda mais para essas águas mais profundas, cuja qual a tempestade não mais nos perturba, pelo contrário, as situações, as consequências servem para nos unirmos ainda mais a Ele e reconhecer a miséria da nossa vontade e unirmos mais ainda a Ele, a fazer tudo para a glória dEle, a satisfação dEle, para que suas verdades sejam conhecidas, seu divino querer seja conhecido e assim viver já em vida a felicidade dos bem-aventurados. E com a grande graça de compartilhar com Ele, co-participantes da sua paixão, vida, morte e ressurreição. Enquanto na santidade das virtudes vivemos a humanidade de Cristo, na divina vontade vivemos o Cristo glorioso. Enquanto nós na nossa ainda prisão do corpo, toda a cruz é luz, luz de conhecimento, luz de verdade e reparação a Deus, a poder reparar pelos outros que a isso não vivem, não conhecem, não quer conhecer e também não converte em amor, as flechas que recebe, no trecho lido ainda há pouco. Porque aqui, com o conhecimento da divina vontade, as flechadas que recebemos, o que recebemos da divina vontade, o que acontece na nossa vida é a vontade de Deus. E convertemos isso tudo em glória de Deus. São as flechas de amor que enviamos de volta. Então aquilo que ninguém faz por estar cheio do amor próprio, de seus próprios interesses, o Filho da Divina Vontade não tem dificuldade alguma de largar isso ou aquilo, de fazer isso ou aquilo. Como ainda dizia ainda há pouco, esse te faz em um dia o que os outros vai 1 ano para fazer. E ainda quando faz, cheio de sentimentos próprios.
cheio de amor próprio, cheio de apego, cheio de paixões. Ou seja, mesmo cumprindo a vontade de Deus, ainda tem ali um interesse pessoal, né? Uma estima própria. Como no trecho que ele vai dizer, acho que no volume 4, me querem, mas querem também os seus apegos, as suas estimas, as suas paixões, né? Os seus interesses. A mim só, somente a mim, na ocasião apenas, né, Luiz até então. E o chamado é, né, que a gente nos disfarçamos, né, da nossa vontade, entregamos-na toda a Ele, para que Ele venha a nos encher, a Ele viver em nós, a sua vontade servida em nós. Jesus, eu confio em vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat. Fiat, fiat, fiat. Os 10 primeiros volumes se trata da santidade das virtudes. Mas aqui, ó, no volume 8, Jesus já está trabalhando nela a divina vontade, o conhecimento da divina vontade. Ou seja, tirando dela o estado de vítima. Ou seja, a vontade de Deus não é que estejamos debaixo da cruz do sofrimento. Aqui, ó. Aqui é a resposta. Aqui é a confirmação que não é a vontade de Deus que eu continuasse levando aquela cruz. Ou seja, a minha e a da minha ex-esposa. Não é a vontade de Deus que estejamos debaixo de sofrimento por toda a vida. Tenho para ti um plano de felicidade, não de sofrimento, que diz lá em Jeremias. Um plano de felicidade, não de sofrimento. Ah, mas Jesus sofreu tudo que sofreu por mim, a cruz, aqui é santidade das virtudes, santidade humana. Eu poderia ter permanecido e insistido na vida, né, na santidade das virtudes. Agora, se queres viver na divina vontade, na vontade querida de Deus, então é preciso estabelecer a ordem nas coisas, na nossa vida. Cada caso é um caso. Uma outra pessoa vivia uma situação difícil, se separou, mas não com a condição do divórcio, mas se separou com a condição de que a pessoa melhorasse, se corrigisse do seu erro, né? E ficando aberta assim, então a possibilidade de retornarem, né? Como se deu. Até antes disso viviam juntos sem o sacramento, né, do matrimônio, se casaram na igreja, né? Depois houve, né, situações que, como disse, se separaram, né, os corpos, né, cada um numa casa, mas não com um pedido de divórcio, mas com um propósito de mudança, né, de correção do outro, para que, reconhecendo, né, a sua situação, se corrigisse e retornasse, né, e prosseguisse. Então é isso, cada caso é um caso, não é uma regra. A vida na divina vontade não é vivida como regra, mas há uma ordem, um querer divino para cada indivíduo em particular. Ou seja, o que se deu para mim não se dará para todos, mas muito provavelmente é a situação de muitos. Então, retomando aqui, a sair da santidade, a santidade humana foi consumada na Luísa. Então foi finalizado nela. E a partir dela o conhecimento da vida na divina vontade. A viver a vontade querida de Deus.
e não mais a permissiva, né? E não mais aquilo que aos meus olhos parece agradável a Deus e aos meus olhos me faz eu me ver uma pessoa santificada, né? Uma pessoa virtuosa, né? Porque eu, veja bem, eu carreguei esse fardo, essa cruz por tantos anos e vou levar assim até mais, né? Por resto da minha vida. Enfim, santidade e virtude, né? A escada de madeira, né? O subir pela escada de madeira, santidade humana. E a santidade divina é subir pela escada de ouro, né? Eu me desapego de mim mesmo, desapego do meu nome, né? O santo fulano de tal, para viver só a vontade de Deus e não, né? Como diz João Batista, é preciso que eu desapareça e ele cresça. Ele apareça. A escada de ouro subimos com a face de Jesus, com o nome de Jesus, né? Não o meu nome. É como a ordem dos santos, né? Ah, o santo tal fundou a congregação tal. Mas quem fez? Foi Deus quem fez nele? Ou foi ele? Então, não busca-se, na santidade da divina vontade, não busca-se méritos próprios, mas segue com os méritos de Jesus. É essa gota que é derramada nesse oceano que é Deus. E já não se encontra mais. Tudo é Ele. Tudo é Ele, por Ele, para Ele, com Ele.